O mito da invulnerabilidade tecnológica ocidental acabou de desmoronar. E não foi por causa de uma superpotência rival com orçamentos na casa dos trilhões, não. Foi por causa de matemática pura, simples e implacável, através de hardware de baixo custo. A gente está presenciando o colapso mais dramático daquela superioridade intocável das últimas décadas. Uma verdadeira reversão de poder em campo que, honestamente, absolutamente nenhuma agência de inteligência militar conseguiu prever. O que a gente vai desconstruir aqui, neste explainer, são os dados táticos, nus e crus, que mostram exatamente como as regras da guerra moderna foram reescritas do zero. A raiz de todo esse colapso é uma assimetria financeira brutal. Basta analisar o seguinte: de um lado dessa equação a gente tem destroyers furtivos bilionários e jatos de combate de quinta geração que custam literalmente o equivalente ao PIB de nações inteiras. E do outro lado da balança, drones incrivelmente simples, equipamentos montados com peças comuns daquelas que qualquer pessoa encontra nas prateleiras de lojas de eletrônicos civis e que custam menos do que um carro popular. A lógica financeira da guerra simplesmente quebrou. Historicamente, investir montanhas de dinheiro quase sempre significava uma vitória garantida, certo? Mas hoje, os relatórios que chegam direto do campo de batalha mostram uma realidade bem diferente. Essa tecnologia descartável, absurdamente barata, está paralisando os sistemas de radar e de defesa mais sofisticados da história da humanidade. E na prática, o que isso significa? Um pesadelo logístico de sobrecarga catastrófica. É só imaginar a sensação de claustrofobia esmagadora dentro de uma dessas cabines de controle sobre ataque. Sistemas de defesa antiaérea lendários como o Aegis e o Patriot não estão falhando por causa de precisão mecânica ou de algum erro humano. É um colapso puramente matemático. Quando dezenas ou até centenas de drones suicidas são lançados ao mesmo tempo contra um alvo estratégico, a capacidade de processamento desses supercomputadores simplesmente bate no teto. É a chamada tática de enxame desenhada milimetricamente para esgotar toda a infraestrutura de defesa. A matemática é dura, não tem mísseis interceptadores suficientes armazenados nos tubos para lidar com um volume tão insano de ameaças chegando ao mesmo tempo. A espinha dorsal de toda essa revolução tem um nome: guerra assimétrica. Em outras palavras, é o ato de hackear a velha lógica de custo-benefício do combate. A ideia é usar tecnologias não convencionais e bem baratas para neutralizar e tornar obsoleto um hardware imensamente superior. E tem uma ironia histórica fascinante por trás dos relatórios de inteligência. O fato é que sanções econômicas severíssimas, que foram originalmente desenhadas para sufocar o desenvolvimento militar de certos países, acabaram gerando o efeito reverso. Essas regiões se transformaram em verdadeiros laboratórios, superprodutivos de inovação letal. Sem ter acesso ao mercado tradicional de defesa de ponta, a necessidade extrema forçou a criação de soluções alternativas na base da improvisação. E são justamente essas soluções que hoje ignoram e contornam completamente todas aquelas regras de engajamento militar estabelecidas lá no século XX. Bom, mas qual é a mecânica real que gera todo esse poder inovador? Ela se apoia firmemente em 3 pilares interligados. Primeiro, o uso intensivo de inteligência de código aberto. Estamos falando de dados e mapeamentos que estão aí, disponíveis publicamente na rede. Segundo, a adaptação inteligente e letal de componentes eletrônicos de uso civil para o meio estritamente militar. E o terceiro pilar, que talvez seja o mais crítico de todos, a integração direta com redes de satélites não ocidentais, mais especificamente o sistema chinês Beidou. Essa combinação genial permite guiar mísseis balísticos de precisão contra instalações com uma margem de erro de, acredite, apenas alguns metros. É a prova definitiva de que um hardware barato de prateleira, quando conectado a redes globais alternativas de navegação, consegue atingir resultados cirúrgicos que antes eram exclusividade absoluta das maiores superpotências mundiais. Mas quando a gente vai para o campo de batalha real, a teoria vira um caos terrivelmente imprevisível. As plataformas de lançamento e controle de drones não ficam mais restritas àquelas bases militares gigantescas que satélites e espiões rastreiam sem dificuldade. Nada disso. Agora, elas são embutidas, modificadas e camufladas dentro de caminhões civis de carga comum, que circulam normalmente pelas rodovias. Isso cria uma verdadeira tempestade perfeita de ruído visual e eletrônico contínuo para quem está tentando monitorá-la do alto. Essa combinação estratégica de massa bruta com a agilidade da microeletrônica asiática transforma o céu num labirinto impossível de ser limpo. Os radares de alerta precoce ficam completamente saturados. São alvos reais perigosamente misturados com uma infinidade de falsos positivos e sombras virtuais. O resultado final são ataques surpresa devastadores que simplesmente minam a moral de qualquer linha de defesa.
O contraponto a toda essa improvisação tática é profundamente assustador. É só pensar na escala colossal da arquitetura de defesa e inteligência militar atual. A gente está falando de um investimento contínuo na casa das dezenas de bilhões de dólares. São telas de ultra resolução, sensores infravermelhos de ponta, rastreamento global ininterrupto e algoritmos preditivos que processam terabytes de dados por segundo. Uma rede que foi meticulosamente projetada para garantir uma supremacia inquestionável. E mesmo assim, todo esse poder computacional monumental está sendo ativamente driblado. O contraste chega a beirar o absurdo logístico. Salas de controle cintilantes e hipertecnológicas enfrentando enxames de drones rústicos, lançados literalmente da poeira do deserto. São ameaças que voam silenciosamente abaixo da linha do radar ou que atacam em números tão esmagadores que um sistema bilionário entra em colapso antes mesmo de conseguir processar uma reação. E olha, o confronto físico, o impacto cinético em si, é só metade do problema. Existe uma guerra invisível, contínua, acontecendo agora mesmo no domínio cibernético e no espectro eletromagnético. Táticas fundamentais de falsificação e interferência de sinal, conhecidas como spoofing e jamming, estão quebrando os links de comunicação vitais. A tão aclamada tecnologia furtiva, o famoso stealth dos caças de combate mais avançados do mundo, perde grande parte da sua vantagem tática nesse novo ambiente. A estratégia inimiga não tenta mais apenas abater as aeronaves com mísseis convencionais. Em vez disso, técnicas eletrônicas incrivelmente avançadas corrompem os sinais de GPS. Isso faz com que munições de precisão avaliadas em milhões de dólares errem seus alvos drasticamente. Ou o que é o pior cenário de segurança possível. Eles sequestram totalmente os sinais de controle de drones autônomos, forçando o pouso de forma controlada e intacta no meio do território hostil. O que nos leva ao aspecto mais transformador e de longo prazo de todo esse cenário, o ciclo da inovação. Trata-se de uma escalada de guerra eletrônica que muda o jogo de forma irreversível. Funciona assim. Passo 1. Usar radares de múltiplas frequências, especificamente calibrados só para detectar as assinaturas mais sutis de aeronaves furtivas. Passo 2. Disparar uma interferência agressiva com o objetivo claro, não destruir, mas capturar o maquinário intacto. E o passo 3, que é o verdadeiro golpe de mestre estratégico, é executar uma engenharia reversa de maneira metódica e muito veloz. Basicamente, cada peça de hardware americano abatida ou sequestrada deixa de ser apenas uma perda financeira colossal. Ela se converte instantaneamente e sem custos em pesquisa e desenvolvimento pesado para a próxima geração de armas de quem fez a captura. A dura realidade material de todo esse ciclo contínuo é uma guerra de atrito implacável. Os destroços de equipamentos de quinta geração altamente avançados, agora espalhados pelo deserto, evidenciam que a guerra se tornou estritamente matemática, uma batalha de desgaste. Componentes altamente confidenciais e caríssimos estão sendo perdidos em campo ou então forçados a ficar ociosos nos hangares por mera precaução contra um inimigo feito de tecnologia descartável. Porque convenhamos, quando uma bateria antiaérea se vê obrigada a disparar um míssil de 3 milhões de dólares para vaporizar um drone montado com 30 mil dólares, a matemática é impiedosa. Simplesmente não fecha. Mesmo com a destruição completa do alvo aéreo, o resultado a longo prazo dessa troca é uma derrota econômica que qualquer nação acharia completamente insustentável. Tudo isso deixa uma reflexão inevitável e muito profunda sobre o futuro do combate tático e da estratégia global. Será que um orçamento de defesa colossal ainda consegue garantir a vitória nessa era da tecnologia assimétrica e descartável? A quantidade imensa e crescente de evidências chegando dos campos de batalha sugere fortemente que não. No tabuleiro geopolítico atual, que é extremamente complexo e instável, a criatividade na adaptação e a agilidade na engenharia já superaram de forma definitiva o simples tamanho bruto de um orçamento trilionário. A velha ideia de invulnerabilidade garantida por planilhas e dinheiro infinito é uma ilusão do passado. A inovação letal, ágil e de baixo custo já provou com todas as letras que é a nova força dominante.